Porque a notícia é fresquinha, saiu agora, nesse exato momento, a decisão da Conmebol. Primeira mão? Primeira mão. Vamos Opa. colocar na tela, porque o Santos entra em campo hoje no Pacaembu, perdendo por 3-0. Essa é a decisão oficial da Conmebol. Nós estamos mostrando aí na tela o site oficial que está destacando justamente isso, Calheiros. Tá ali, ó, Santos atendendo a reclamação, né? E tem mais, o Carlos Sanches, ele está punido por um jogo, ou seja, ele não enfrenta o Independente hoje, já que ele precisa cumprir um jogo de suspensão. Sanches está fora da partida de hoje no Pacaembu e o Santos já entra perdendo por 3-0 na decisão hoje. No item 4 tá escrito ali, ó, conforme ao artículo 19.1, ou seja, conforme o artigo 19.1 do Código Disciplinar, qualquer equipe que se responsabilizar por uma alinhação, né, uma escalação indevida, vai se considerar como perdedor nesse encontro pelo placar de 3-0. Então tá ali, ó, a decisão de agora da Conmebol. Claro, o Santos provavelmente vai recorrer, mas a situação é essa. O Santos tem confirmado a derrota por 3-0 no primeiro jogo pela irregularidade na escalação do Santos. Hoje o Santos é obrigado a cumprir a suspensão e já entra com esse prejuízo aí. Daí onde está grifado de azul, esses são os pontos principais, ali, número 1, 2, 3 e 4. Mas aí, grifado de azul, determinado. Resultado de 3-0 a favor do Independente, está confirmado então. Rodrigo Bueno e Fábio Azevedo, notícia fresquinha de primeira mão aqui no Bom Dia Fox, na Casa da Libertadores. Esse é o panorama para o Santos hoje à noite no Pacaembu. Totalmente desfavorável, né? É aquilo que eu falava ainda há pouco. Se a decisão fosse essa, acho que isso abala e muito o lado psicológico do Santos. Ah, mas tem tempo, tem um dia inteiro agora para o Cuca trabalhar o emocional dos jogadores. Você saber que você perde no tribunal por 3-0, não foi dentro de campo, perde o Sanches, que estava concentrado, né? É mais uma perda. Olha, é muita derrota num dia só, sabendo que precisa vencer por 3-0 ou 4 gols de diferença para poder avançar para outra fase. Eu acho que o Santos aí perde muita força técnica e principalmente psicológica para um momento de decisão. Agora, essa decisão vai ser a única da Conmebol? O River Plate não vai sofrer nenhuma sanção por conta do Zuculini? É isso mesmo? O River Plate vai passar ileso, segue nas oitavas, enfrenta o Racing e ninguém reclamou, deu sorte o River Plate? É isso que a gente vai ver agora? Pois é. Bom, Rodrigo Bueno. Bom, eu vou repetir aqui. A diretoria do Santos, nas últimas semanas, cometeu uma série de gafes, de erros administrativos. Para mim, então, uma coisa não é uma coincidência, não é um caso isolado. O Santos contratou 2 jogadores estrangeiros, o Brian Ruiz e o Carlos Sanches. Tinha tempo para inscrevê-los na Copa do Brasil, perdeu o prazo de inscrição. Outros clubes na competição contrataram jogadores depois do Santos, conseguiram inscrever e o Santos não. Então, como costumo dizer às vezes em bingo, comeu bola, né? Perdeu o prazo é uma coisa primária. Não pode existir num clube de futebol profissional, ainda mais um clube do tamanho da expressão do Santos. Aí, para mim, foi uma coisa patética, ridícula. Último dia da janela de transferências fechando, o presidente do Santos, seu Pérez, aqui no Fox Sports, dando uma declaração. Olha, a gente tem 1 hora e meia para contratar o Wagner Love. Esperamos fechar a contratação agora. Como é que você pode deixar um jogador para ser contratado faltando 1 hora e meia, né, jogando contra o tempo? Se o Santos tinha interesse, tem dinheiro e precisa do jogador, comeu bola de novo. Perdeu o prazo de inscrição de um jogador, de contratação de um jogador. Ah, não, porque foi oferecido há pouco tempo, foi oferecido. Então o Santos, pela terceira vez em poucas semanas, por um erro administrativo, ele poderia ter se cercado. Ah, se a Conmebol foi cruel com o Santos e benevolente com outros times, essa é uma outra questão. Para mim, o Santos comeu bola. O River Plate, por mais que possa ter utilizado o Zuculini de forma regular em 7 jogos, algo que se sabe, o River tomou uma precaução. Perguntou pura e simplesmente para a Conmebol, esse jogador está irregular ou não? Posso escalá-lo? E o River aparentemente tem um documento que a Conmebol garantiu para ele, pode escalá-lo sem problemas. O Santos não fez isso e não sei nem se fez para o jogo de hoje, o que eu estava comentando antes. Porque ficou claro, o Sanches estava irregular, ele tinha uma partida ainda a cumprir. Que ele está irregular, não há dúvida, isso já é certo. Então o Santos está pagando porque escalou um jogador irregular. A questão é, o Comet da Conmebol avisou já na sexta-feira, no UOL,
o diretor de competições da Conmebol avisou, o Santos errou ao confiar no Komet. Né? O Komet não pode ser usado como base. Então o Santos deveria, antes de ter escalado o Sanches na primeira partida, consultar a Conmebol. Pode ou não? O Santos não tinha informação. O Cuca ficou sabendo que o Sanches estava irregular por um jornalista argentino embarcando para o Brasil. Antes da partida, ele não sabia. Aí ele falou, poxa, o Santos está irregular, não estou sabendo, tal. E escalou. Mas o Rodrigo, então, para essa partida. Então, por exemplo, vamos lá. O Santos, será que perguntou para essa partida de hoje? O Santos já não deveria nem ter sido concentrado, porque estava na cara. O Santos já tomou o que todo mundo está sabendo que ele estava irregular. Ele não poderia jogar na partida de hoje. Será que o Santos perguntou para a Conmebol? Eu posso escalar o Sanches na partida de hoje? Talvez não tenha feito isso. Ficou sabendo agora por esse comunicado. Você falou, o Sanches está concentrado. O Santos já deveria saber. Só uma dúvida, o Cuca foi alertado pelo jornalista argentino depois do jogo. Depois do jogo, embarcando para o Brasil. Então, você quando ele deixa o estádio. Ele deixa o estádio. No caso, e é legal que tá o Mário Bittencourt, que virou símbolo de ganha todas no tapetão, o rei do que salvou o Fluminense contra a Portuguesa naquele lance e tal. 2013. 2013. E agora ele tem uma derrota acachapante, né? Para mim, o Dr. Mário Bittencourt agora, pelo menos assim, em âmbito internacional aqui, teve uma derrota acachapante. Como é que vai recorrer o Santos, né? Vai recorrer, mas olha, com toda a justiça. Agora, do jeito que tá ali muito claro e determinado, não vai conseguir nada. Vai ter o jogo. Eu já achava o Independente no campo mais time que o Santos. Jogava pelo empate. E agora ficou ainda mais difícil. É impossível pro Santos virar, não. Só que essa questão administrativa precisa ser resolvida no Santos. O Santos não pode cometer tantos erros administrativos em tão pouco tempo. É a Libertadores, é o principal torneio da América. Os times brasileiros se matam para chegar na Libertadores, para passar da fase de grupos, para chegar no mata-mata. Aí você tem um confronto histórico pesado, Independente e Santos. E você come uma bola dessa, você não pode fazer isso. Você tem que se cercar de todos os jeitos, de todos os detalhes, para não cometer um erro como esse. Quem é responsável pelo site, pelo Komet? Quem é o responsável? A Conmebol. A Conmebol. Se o Komet não serve para dar segurança para o clube, qual seria o próximo passo para os times na hora de escalar um atleta? É igual o BID. Você olha o BID, você pode, qualquer torcedor, qualquer um de nós, acessar o BID da CBF, que é onde é o boletim informativo diário. Saiu o jogador, está regularizado. Você conta. Não, além disso, faz uma consulta, manda um e-mail pessoal ao fulano. Isso é uma vergonha. Se a Conmebol coloca no seu site, não é um site à parte de uma federação, não, é da Conmebol. Ela coloca ali, disponibiliza para todos, inclusive para os clubes. Olha, estão aptos. Ela errou, ela não bate no peito e assume o erro. Ela joga para o clube. Olha, mas você deveria também, além de olhar aqui, não, para. Isso não acontece já no futebol brasileiro? O BID, quantas vezes a gente já teve caso de perda de ponto, inscrição irregular, que a gente ficou discutindo se o STJD estava certo ou não? E o BID não tá, ou o jogador não tava, não existia essa comunicação virtual. Só para a gente atualizar uma informação importante, conforme a gente prometeu aqui, né? Trouxemos em primeira mão a informação, né, da decisão da Conmebol com relação a esse caso Sanches. A partir de agora, o Santos tem até 7 dias para apresentar aí um recurso, né, para recorrer dessa decisão, mas só pode apelar, por enquanto, à Câmara Disciplinar da Conmebol. E vale lembrar o seguinte, não cabe o efeito suspensivo. Não cabe o efeito suspensivo. O Santos hoje está fora do jogo e, por enquanto, o placar é esse. 3-0 na primeira partida. Agora, o que é difícil é que essa não é a primeira situação que acontece, né? Quantas Libertadores a gente vem acompanhando esse mesmo tipo de erro? Sim. Até quando? O que é necessário? O que está faltando ser feito para que isso não venha a acontecer novamente? Não é a primeira vez. Nós vimos a Chapecoense no passado. Aí teve o caso do River Plate. E aí? Qual é o caminho? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu citei o caso do San Lourenço. São casos diferentes, mas todo ano no caso do Zuculini, tem um erro. O River Plate garante que fez a consulta à Conmebol. Claro, que fez a consulta. Claro que... E que tem o documento. E, sim, e ele está punido. E a Conmebol, estranhamente, olha, ninguém se manifestou, nenhum adversário foi contrário. Puxa, o River deu sorte. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. 2 pesos e 2 medidas. Tomou conhecimento em algum momento e ficou calada. E agora contra o Santos ou qualquer outro clube que seja, tomou uma medida, contra o River não tomou. Tem diferença de nacionalidade numa decisão como essa? Eu comentei aqui, eu acho que tem pesos diferentes. A Chapecoense é brasileira.
Sim. A Chapecoense, ela se classificaria diante... O Lanús, que foi finalista com o Grêmio, a Chape avançaria na Libertadores. Então, com a Chape, foi comprovado, ela teve um jogador irregular. O Deportes Temuco, que é pequenininho, diante do San Lourenço da Argentina, foi eliminado da Copa Sul-Americana nesse ano. É diferente, mas ele o Temuco escalou um jogador irregular. E o River Plate que escalou um jogador regular? Então, aparentemente, ele tem um documento... Todas as decisões que você está enumerando para mim são a favor dos argentinos. Eu vou lembrar do brasileiro de 99. Posso lembrar do brasileiro de 99? O caso do Sandro Hiroshi? Claro. Sandro Hiroshi. Pra quem não lembra, o São Paulo tinha um jogador, o Sandro Hiroshi, e comprovou-se que ele tinha não é questão de ser gato ou não, que a inscrição dele no São Paulo estava irregular. Aí o que fizeram? Houve uma trama ali nos bastidores, clubes grandes estavam envolvidos no rebaixamento, o Botafogo e o Internacional estavam ameaçados de cair. Naquela época você tinha aquela promédio, como na Argentina, para evitar o rebaixamento. O Eurico Miranda foi muito ativo nos bastidores no SJD para salvar os clubes grandes. Então o que fizeram? Decretaram os pontos. O São Paulo venceu 6-1 o Botafogo, com o Sandro Hiroshi, inclusive, fazendo gol. Deram vitória para o Botafogo. São Paulo empatou com o Inter, deram os pontos para o Inter. Com isso, especialmente o Botafogo se salvou do rebaixamento. Quem caiu foi o Gama. Aí você fala, se o São Paulo utilizou o Sandro Hiroshi o campeonato inteiro, o São Paulo se classificou, foi longe. Por que os pontos só para Botafogo? Porque só os pontos foram dados para o Botafogo e Inter. Aí alegaram na época, só Botafogo e Inter que entraram com pedido para os pontos. Se todos os outros times tivessem entrado, o São Paulo tinha sido rebaixado. Sim. Porque, ele ganhou todo mundo e perdeu. E você achou uma decisão correta? Não, só assim, foi oportunismo. Então, né? do River o Gama, igual. Tanto que o Gama, acabou sendo rebaixado, ele ficou atrás do Botafogo, ele entrou na Justiça Comum e ganhou. No ano seguinte, o Campeonato Brasileiro foi Copa João Avelange por conta disso. Exatamente. Porque a Justiça determinou que o Gama tinha que jogar. Mas vamos voltar para